Filipenses 1, versículo 6, é um texto bem conhecido. E o artigo 15 do 5º capítulo dos cânones, que é a conclusão dessa doutrina, de como eles concluíram, mostrando a importância dessa doutrina, como nós, igreja, devemos tirar proveito e conforto da doutrina da perseverança dos santos. Então, a palavra de Deus, Filipenses 1, verso 6. Filipenses 1, versículo 6. Eu acho que eu já preguei até esse texto aqui na igreja, há um tempo atrás, esse versículo, como Paulo tem certeza de que o Senhor que começou a boa obra vai concluí-la em favor do seu povo. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O artigo 15, o último artigo do capítulo 5, a perseverança dos santos, diz assim: o tema do artigo é: essa doutrina é odiada por Satanás, mas é amada pela Igreja de Cristo. Falando da doutrina da perseverança. Essa doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes e santos, assim como a convicção que eles têm dela, Deus revelou abundantemente em sua palavra, para a glória do seu nome e o consolo dos piedosos. Ele é quem a imprime no coração dos crentes. É algo que a carne não compreende, que Satanás odeia, que o mundo zomba, que os ignorantes e os hipócritas ultrajam e que os heréticos atacam. A noiva de Cristo, por outro lado, sempre amou muito ternamente essa doutrina e sempre a defendeu firmemente, como a um tesouro de valor inestimável. E Deus, contra quem nenhum plano pode prosperar ou força alguma pode prevalecer, cuidará para que a igreja continue a fazer assim. Somente a este Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, o Sínodo de Dort, ele tratou de vários assuntos relacionados à Igreja Reformada da Holanda, ali no século XVII. O Sínodo ele começou no ano de 1618 e terminou no ano de 1619. E já deu para perceber na palestra do pastor Abrão que aqueles teólogos, homens bem capacitados, mestres, doutores, professores de teologia, eles estavam preocupados em pastorear o rebanho de Deus com esse documento. De fato, é um documento em defesa da fé, da ortodoxia reformada, diante do arminianismo, diante das ideias, dos pensamentos de homens que seguiram o pensamento de Armínios, que era, na verdade, um professor, um pastor das igrejas reformadas, mas que começou a ter ideias bem equivocadas acerca da soteriologia, sobre a doutrina da salvação. E, de fato, irmãos, os 5 pontos aqui tratados, que alguns apelidam de tulipe, considerando a primeira letra de cada doutrina na língua inglesa, e outros chamam também de 5 pontos do calvinismo. Na verdade, nós poderíamos apelidar de uma forma bem correta essas 5 doutrinas como as antigas doutrinas da graça. Porque, meus irmãos, um dos propósitos dos cânones de Dort foi ressaltar a centralidade da graça de Deus, a graça soberana de Deus na salvação do pecador, em contraste com o pensamento arminiano, que defendia o esforço humano, o livre arbítrio do homem como fundamental na salvação do homem, na salvação do pecador. Perceba como a graça de Deus, ela permeia cada uma dessas doutrinas. Quando a gente fala sobre a depravação total do homem, nós devemos entender que essa doutrina significa, na verdade, a necessidade da graça soberana de Deus.
O homem ele não pode fazer nada de si mesmo para ser salvo. Ele está morto em seus delitos e pecados. E somente a graça de Deus pode salvá-lo. Então ele precisa dessa graça. Mas também nós podemos chamar a doutrina da eleição incondicional, ou seja, não levando em conta uma fé que Deus previu que o homem teria e, portanto, seria a condição para salvá-lo. Essa doutrina é a concepção da graça soberana, ou seja, ainda na eternidade, aprove ao Senhor, em seu decreto eterno, na economia da Santíssima Trindade, escolher da humanidade caída um grupo enorme de pecadores para ser o seu povo. E quando falamos da expiação limitada, que tem a ver com a obra de Cristo, a sua morte em favor dos eleitos, aqui nós estamos falando do fundamento da graça soberana de Deus. A salvação, irmãos, ela é de graça para nós, mas ela teve um preço altíssimo que precisou ser pago. O sangue do Cordeiro teve que ser vertido na cruz para expiar os nossos pecados. E ainda, falando da graça irresistível, é a aplicação da graça de Deus. Porque, veja, tudo aquilo que Cristo fez por nós, todos os benefícios que Ele conquistou por nós na cruz, nós não teríamos nenhum benefício deles, acesso a eles, participação neles, se não fosse a obra eficaz, a obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. E a última doutrina, a perseverança dos santos. Nós podemos chamar que é dessa doutrina da preservação da graça soberana de Deus. O Deus que elege, o Deus que purifica o pecador no sangue do Cordeiro, o Deus que chama eficazmente esse pecador para si mesmo, ele vai sustentá-lo, ele vai preservá-lo no caminho da salvação até o fim. Porque ele é aquele que não faz uma obra pela metade como nós fazemos. Deus, ele completa a boa obra que um dia iniciou em nós. Irmãos, no ano 1611, ali mais ou menos 7 anos antes do sínodo de Dort, Calvino Armínio já estava morto, porque ele morreu em 1609, os remonstrantes, aqueles que seguiram os pensamentos de Armínio, e que trouxeram isso para o sínodo, e que foram, na verdade, a doutrina deles foi avaliada, e foi mostrada como uma doutrina que não era bíblica. Eles entendiam que, já nesse ano 1611, que a doutrina da perseverança ela não tinha respaldo bíblico. Eles diziam que uma pessoa que foi salva, regenerada, ele pode cair da graça. Ele pode perder a salvação uma vez adquirida. Esse era o entendimento. Os 2 primeiros erros, que a gente também deve chamar de heresia, que foram combatidos por eles, era exatamente dizendo que um homem salvo, ele pode perder a sua salvação. Porque a salvação ela depende do homem. É baseado numa fé que Deus previu que ele teria a sua eleição. A regeneração dele é uma cooperação do seu livre-arbítrio com a obra do Espírito. E, portanto, a preservação dele na fé depende dele, se ele vai continuar no caminho ou não. E a fé reformada, irmãos, ela define, os teólogos de Dort, eles afirmaram que Deus preserva soberanamente na salvação aqueles a quem ele propôs salvar. A quem ele propôs salvar. Essa doutrina, alguns chamam perseverança dos santos, mas ela também poderia muito bem ser chamada, como é dado também o título desse capítulo, né, a preservação dos santos. Na verdade, o termo perseverança é um bom termo também, porque esse termo, ele mostra que essa doutrina, ela é como uma moeda, ela tem 2 lados inseparáveis, 2 lados que estão juntos ali. De um lado ela mostra, olha, Deus guarda na salvação o pecador a quem ele escolheu salvar. Deus vai preservá-lo, Deus vai capacitá-lo
a persistir no caminho da fé até o dia final. Ele vai concluir a obra que ele começou. Mas também não podemos esquecer, e o sínodo ele apresenta isso claramente, que essa doutrina ela não exclui a responsabilidade do homem em perseverar. Eu lendo um comentário tratando do sínodo, desse capítulo, né, da perseverança, em um comentário dos Cânones de Dort, o escritor ele disse assim, ele falou da seguinte forma: por estarmos, deixa eu só procurar aqui, irmãos, uma vez que Deus preserva em seu amor por sua igreja, uma vez que Deus persevera em seu amor por sua igreja persevera em amor por ele. Não como uma cooperação, mas como uma resposta de gratidão por essa salvação. Então, essa doutrina, ela envolve esses dois aspectos. Deus guarda os seus, mas estes também precisam, com a graça de Deus, com a ajuda do Senhor, perseverar na fé. Perseverar na fé. Ela é chamada perseverança dos santos. Esse termo é importante, irmãos, porque esse termo santos, ele não se refere a crentes perfeitos, que não pecam mais. Também não está aqui indicando crentes nominais, aqueles que têm o nome de cristãos, mas vivem e se comportam como não cristãos, que de fato não nasceram de novo. O termo santos aqui indica aqueles que foram chamados por Deus para a comunhão redentora com o seu Filho, pela obra do Espírito Santo, sendo, portanto, regenerados e santificados. Eu queria destacar aqui nessa palestra a base confessional dessa doutrina. Nós vamos ver a fundamentação bíblica dela, alguns textos importantes, são muitos textos, mas a gente vai ver alguns poucos. O que o sínodo destacou acerca dessa doutrina, com a sua relação com o pecado, como a obra do Deus triuno, a sua aplicação pastoral na vida da igreja, e vamos terminar com algumas aplicações. Veja, João Calvino, já no seu livro muito conhecido, chamado As Institutas, uma obra teológica fenomenal que este homem, com a graça de Deus, escreveu, ele diz, relacionando essa doutrina com a obra de Cristo, ele diz assim: por estarmos debaixo do amparo e da defesa de Cristo, estamos livres de todo perigo de perecer para sempre. Livres de todo perigo de perecer para sempre. No capítulo 3 dos Cânones, onde o título é Deus preserva os que são seus, está escrito: por causa dos requisitos do pecado que ainda restam no íntimo do pecador, e também por causa das tentações do mundo e de Satanás, os convertidos não conseguiriam perseverar nessa graça, caso fossem entregues às suas próprias forças. Mas Deus é fiel e os confirma misericordiosamente na graça, que de uma vez por todas lhes foi outorgada, e os preserva poderosamente nela até o fim. Isso aqui, destacado no ano de 1618 e 19. Mais adiante, a Confissão de Fé de Westminster, que os irmãos presbiterianos conhecem muito bem, 3 décadas depois, no capítulo 17, parágrafo 1, diz que, confessa que os que Deus aceitou em seu bem-amado, eficazmente chamados e santificados pelo Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza hão de perseverar até o fim, e estarão eternamente salvos. É muito linda também, preciosa, essa confissão aqui de Westminster acerca da perseverança dos santos. Irmãos, quando aqueles teólogos sentaram ali para discutir a remonstrância, o documento dos arminianos, que ia de encontro a essas doutrinas aqui,
Eles não estavam ali com base em especulações, discussões filosóficas. Não, eles procuraram, se esforçaram mesmo para mostrar a fundamentação bíblica dessas doutrinas. Tanto é que no artigo 15, né, que nós lemos no início, diz que Deus, eles confessaram, Deus revelou abundantemente em sua palavra esta doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes, para a glória do seu nome e para o consolo dos piedosos. Então, você vai encontrar, irmãos, no Antigo e no Novo Testamento, um vasto ensino da doutrina da preservação dos crentes, de como Deus nos protege e nos guarda na salvação até o fim. E você vai ver sempre os dois lados da moeda aparecendo no fundamento bíblico dessa doutrina. Deus preservando os seus e os seus se esforçando para perseverar no caminho da fé. Abra sua Bíblia aí, se você puder, no Salmo 37, versículo 28. É interessante essa passagem. Salmo 37, versículo 28. É um salmo de Davi. E aqui está escrito no verso 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Nós não temos tempo de tratar os detalhes desse salmo, mas você fazendo uma leitura, uma única leitura nesse salmo, você vai perceber que Davi aqui, ele apresenta um contraste entre o justo e o ímpio. Um contraste não só em relação à conduta de ambos, mas também em relação ao destino de ambos. Ele destaca nesse salmo que o justo, ele é aquele que espera no Senhor. Ele é aquele que é chamado de reto, de íntegro. Enquanto que o ímpio, que é a palavra que mais aparece aqui nesse salmo, ele é chamado nesse salmo por Davi de inimigo do Senhor, ou como malfeitor, ou como aquele que transgride a lei. E quanto ao destino de ambos, Davi diz: o ímpio, Deus o exterminará. Enquanto que para o justo, Davi diz: o Senhor o preserva, o Senhor o guarda, o Senhor o fará herdar a sua herança. Agora, notem, Davi destaca que tanto a integridade quanto a herança do justo não é fruto do seu mérito pessoal, mas resulta da graça de Deus. O verso 22 e o verso 39 mostra isso, né? Quando ele diz no verso 22, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. E no verso 39, né? Vem do Senhor a salvação do justo. Irmãos, e no texto que nós lemos aqui para fundamentar a doutrina da perseverança, os dois verbos, né? Deus não desampara os seus, mas o Senhor os preserva, traz a ideia da ação de Deus, do agir de Deus, para não deixar a própria sorte aquele a quem ele tomou para si, escolheu para si. O Senhor vai guardá-lo no caminho da salvação, do princípio ao fim. O texto fala, né? Para sempre serão preservados. Então, a perseverança dos santos, ela não significa ausência de sofrimento. O Senhor não promete isso, porque nesse salmo também fala que há um dia de tribulação. O Senhor é a fortaleza do justo no dia da tribulação, então ele pode sofrer. Não significa ser liberto totalmente do pecado. Isso não é a perseverança, porque o salmo também vai mostrar que podemos cair e pecar, no verso 24. E nem tampouco significa um incentivo para negligenciar a santificação, porque o salmo também encoraja o crente, aquele que Deus preserva, a ser santo, a deixar o mal e fazer o bem, a esperar no Senhor, a confiar no nosso Deus. E Davi encerra o salmo dizendo: é o Senhor quem o preserva, né? É o Senhor quem o livra, é o Senhor quem guarda e ajuda
o justo. Então, esse é um texto interessante. Tem mais um texto do Antigo Testamento que eu queria destacar, para a gente ir para o Novo, que é uma passagem bem conhecida, em Números 14, versículo 24. Esse texto fala de Calebe, vocês conhecem bem a história. Irmãos, Calebe e Josué foram os únicos dos espias que Moisés enviou que creram que a terra prometida seria deles. E o nosso texto, Números 14, 24, diz: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Você vai perceber que a doutrina da perseverança, ela não só aparece em declarações categóricas dos escritores bíblicos, mas também na experiência de vida dos santos, dos homens de Deus. E aqui é o caso de Calebe. Irmãos, esse texto aqui, na verdade, é o próprio Deus falando. Deus está testemunhando da fidelidade e da perseverança de Calebe, no contexto da incredulidade, no contexto da perseguição que estes homens sofreram por confiarem em Deus. O Senhor aqui está destacando o testemunho de Calebe em perseverar nos caminhos do Senhor. E essa palavra, né, esse verbo perseverar, quer dizer, ele pode ser entendido como a capacidade divina de completar uma tarefa iniciada. Ou seja, é ir até o fim no propósito que Deus estabeleceu. E você vai ver isso na vida de Calebe. Aqui ele está ainda jovem, perseverando, mas lá na frente, quando ele recebe a sua herança na terra prometida, Josué destaca novamente a perseverança dele, lá em Josué 14, 13 e 14. Então, independente da circunstância, independente da idade, jovem e na sua velhice, este homem perseverou no caminho do Senhor. E qual é a razão da perseverança de Calebe? Nele havia outro espírito. Não o espírito do medo, da incredulidade, da covardia daqueles outros e de todo o povo, mas um espírito de fé, de confiança, de obediência. E, portanto, essa palavra espírito pode até indicar o próprio Espírito de Deus, que atuou em Calebe para fazê-lo perseverar até o fim. Então, podemos ver a perseverança nesses textos, mas também, irmãos, no ensino do próprio Cristo. O próprio Jesus destacou essa doutrina. A doutrina da perseverança, ela não é, primeiramente, uma doutrina calvinista, reformada. Ela é uma doutrina cristã. Ela é uma doutrina que o próprio Cristo enfatizou nos seus ensinamentos. João 6, ele vai dizer, né, que todo aquele que o Pai me dá, eu não o lançarei fora. Eu ressuscitarei no último dia. Mas eu queria destacar o texto que ele fala das suas ovelhas. João 10, 28 e 29. João 10, 28 e 29. Se você puder acompanhar. O Senhor está falando aqui das suas ovelhas, que são aquelas que ouvem a sua voz e o seguem. Aquelas por quem ele diz que deu a vida por elas como bom pastor. E ele agora vai dizer: eu preservo vocês também. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Não somente estamos nas mãos de Deus, o nosso nome está nas mãos de Deus. Ele nos segura com a sua mão. A perseverança do crente não é, primeiramente, o crente segurando na mão de Deus. É Deus segurando na mão do crente. É interessante, irmãos, esse texto, porque, segundo um teólogo, acredito que é holandês também, Anton Hoekman, ele, comentando esse texto, ele fala que os arminianos aqui dizem o seguinte:
eles dizem assim: ainda que nenhuma força externa possa arrebatar os crentes das mãos de Jesus, os próprios crentes podem abrir mão da sua segurança em Cristo e se perderem, porque depende do homem. Aí ele continua: contra essa interpretação, deve ser dito que certamente os crentes estão duplamente seguros. Perceba esse detalhe: a mão do filho e a mão do pai agarram a fraca mão do crente, segurando de modo que ninguém possa tirá-los das mãos de Deus. Então a sua segurança não depende da firmeza com que você segura na mão de Deus, mas depende da firmeza com que Ele segura na sua mão. Ninguém pode arrebatá-lo da minha mão. Esse texto aqui enfatiza a preservação divina em favor das suas ovelhas. Mas o Senhor Jesus também destacou a nossa responsabilidade de perseverança. No sermão escatológico de Cristo, você vai encontrar esse sermão em Mateus 24 e Lucas 21. Ele diz assim que no tempo que antecede a sua vinda vai haver muita apostasia. Ele diz que o amor de quase todos esfriará. Mas ele destaca: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Mateus 24, 13. E no sermão que Lucas escreveu, que Cristo falou, no verso 19 de Lucas 21 diz, Cristo está dizendo: é na vossa perseverança que vocês ganharão a vossa alma. De um lado, Deus nos preserva, irmãos, mas do outro lado, nós temos a responsabilidade de perseverar. Como eu vou destacar aqui, já chegando na parte final, quando vamos olhar o que o sínodo destacou acerca da nossa responsabilidade como crente. Mas eu diria uma coisa a vocês: se a gente tivesse apenas Romanos 8 na Bíblia, já era suficiente para nos dar o conforto que a doutrina da perseverança tem para nós. Se você tivesse Romanos 8 apenas, você já tinha a certeza da sua perseverança. Irmãos, essa doutrina é preciosa para nós. Veja, o que é que Paulo diz? O que é que Paulo diz acerca do crente em Romanos 8? Que nenhuma condenação há para eles, para os que estão em Cristo. Que eles terão seus corpos, você pode até acompanhar, se estiver em Romanos 8 aberto, que vocês terão seus corpos vivificados pelo Espírito, verso 11. Que vocês são filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se com Ele vocês sofrem, com Ele também serão glorificados, verso 17. Que vocês participam do gemido da criação, ansiando pela perfeição, e vocês de fato vão receber essa perfeição juntamente com a criação, verso 19 a 25. Que você que é crente desfruta da intercessão não só do Cristo, mas do próprio Espírito Santo. Que Deus fará tudo cooperar para o seu bem, Romanos 8, 28. E muita gente usa esse texto para falar de prosperidade, não tem nada a ver com isso. O bem aqui é conformar você à imagem de Cristo e levar você à glória. Esse é o bem maior que o Senhor está fazendo. E a linguagem do crente, a certeza do crente que Paulo destaca aqui: nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas se você não tivesse Romanos 8, apenas o verso 30, também já estava tranquilo com essa verdade aqui. Consolado com essa certeza. Romanos 8, 30, eu queria destacar esse texto. É bem conhecido, A corrente dourada da salvação. É a forma como esse texto foi apelidado no contexto reformado. A doutrina de como Deus vai concluir a sua obra perfeitamente. Diz assim, irmãos, Romanos 8, 30, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo usa um tempo verbal aqui na língua grega que destaca uma obra que é realizada no momento, mas com efeitos para frente. Uma coisa que não muda, permanece. Tanto é que ele fala com uma certeza tão grande, que ele diz, olha, o Deus que já nos escolheu, já nos chamou eficazmente,
O Deus que já nos justificou em Cristo. Esse mesmo Deus, Ele vai nos ressuscitar no último dia. Ele vai dar a nós um corpo semelhante ao do seu Filho. Ele vai nos glorificar. Ele vai completar a boa obra que um dia iniciou em nós. Poderíamos seguir, irmãos, mas eu queria parar nesse momento para, já chegando na parte final aqui, destacar brevemente aquilo que o Sínodo destacou acerca dessa doutrina para a vida do crente e como essa doutrina tem aplicações para a nossa vida. A gente não vai ter tempo de ler todos os artigos, eu até, se você puder adquirir o livrinho, né, do Sínodo, dos Cânones de Dort, você vai poder ler com calma na sua casa e ver a importância dessa doutrina e de todas as outras para a nossa vida como crente. Primeira coisa, irmãos, que o Sínodo vai destacar: os santos que perseveram, eles não estão totalmente livres do seu pecado. Isso é importante destacar. O Sínodo diz, você está livre do domínio do pecado, do poder do pecado, mas você ainda está numa carne pecaminosa. Então, nós ainda, segundo a linguagem do Sínodo, dos cânones, nós ainda podemos cometer pecados diários de fraqueza, isso está nos artigos 1, 2 e 4, e também pecados sérios. Um crente pode cometer até pecados graves. E o Sínodo faz questão aqui de destacar o exemplo de Davi e Pedro, que pecaram gravemente contra o Senhor. Davi até passou um tempo, suspendendo o favor de Deus, com a sua consciência perturbada, mas encontrou arrependimento. Então, essa doutrina, ela não quer dizer que você não peca mais. Nós pecamos. Um crente pode cometer pecados graves até, mas ele vai encontrar arrependimento pela graça do Senhor. O Sínodo também vai dizer que o fato de sermos pecadores, de convivermos com a realidade do pecado, não deve ser usado como uma desculpa para você viver deliberadamente no pecado. Não. O Sínodo vai dizer, e aqui perceba a linguagem pastoral daqueles teólogos: o pecado que nós cometemos, ele é motivação para você se humilhar ainda mais diante de Deus, para você refugiar-se no sangue do Cordeiro, para você, com a ajuda do Espírito Santo, mortificar a sua carne, para você ter mais constância na oração. É assim que ele destaca essa doutrina, não negando a realidade do pecado, mas mostrando como você deve lidar com os seus pecados, uma vez que você é um filho de Deus. O Sínodo também vai mostrar que essa doutrina, ela envolve as três pessoas da Trindade. O Deus triuno, ele está cooperando para guardar você na sua salvação. E aqui eu destaco, irmãos, o artigo 8. O artigo 8, ele é maravilhoso, porque ele diz assim, ele destaca o Deus triuno trabalhando pela nossa salvação. Artigo 8. A perseverança dos eleitos é garantida pelo Deus triuno. Não é por seus próprios méritos ou força, mas pela imerecida misericórdia de Deus, que os eleitos não perdem a fé nem a graça e nem permanecem caídos ou se perdem definitivamente. Se dependesse deles, de nós, isto facilmente poderia acontecer, e aconteceria sem dúvida. Porém, como depende de Deus, isto não pode acontecer de modo nenhum, pois seu decreto não pode ser mudado, sua promessa não pode ser quebrada, seu chamado, em acordo com o seu propósito, não pode ser revogado. Nem o mérito, a intercessão e a preservação de Cristo podem ser invalidados e a selagem do Espírito tampouco pode ser frustrada ou destruída. A perseverança dos santos tem a ver com a obra de Deus Pai em nosso favor. E aqui os Cânones de Dort ele vai destacar alguns atributos de Deus que ele manifesta em nosso favor, como, por exemplo, a sua misericórdia, irmãos. Não é pelos seus méritos ou força, mas é pela imerecida misericórdia de Deus
que os eleitos não se perdem definitivamente. A misericórdia do Senhor, diz a Bíblia, é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor, ela permanece para sempre em favor do seu povo. E muitas vezes a palavra misericórdia no Antigo Testamento, ela é uma palavra hebraica que aponta para o amor leal de Deus. Um Deus que nos ama porque Ele mantém a sua palavra, a sua aliança para conosco. Nós podemos falar do amor de Deus, do poder de Deus também, mas eu queria destacar a fidelidade de Deus. Porque Deus é fiel, o sínodo vai dizer, seu conselho não pode ser mudado, sua promessa não pode falhar, o chamado segundo o seu propósito não pode ser revogado. Interessante, o apóstolo Paulo, ele, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, ele relaciona a fidelidade de Deus com a nossa confirmação na fé, com a nossa perseverança. Ele diz, 1 Coríntios 1, 9, ele diz, 1 Coríntios 1, 9, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 10, verso 13, texto também muito importante, capítulo 10, verso 13 de 1 Coríntios. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Cristo também está preocupado com a nossa perseverança, a segunda pessoa da Trindade. O sínodo fala, né, que a intercessão de Cristo, o mérito de Cristo, a proteção de Cristo não pode falhar para conosco. Não vou falar muito disso, porque a palestra, nosso querido pastor Alex vai falar sobre a expiação limitada, a obra de Cristo, né, para a redenção do pecador. Mas pense na intercessão de Cristo por nós. Já parou para pensar nisso? Pense no apóstolo Pedro, que pecou gravemente contra o próprio Senhor. Por que Pedro não se perdeu? Porque Pedro foi restaurado a sua vocação, ele que queria desistir de tudo, voltar a pescar peixes e não homens. Por quê? Porque o Senhor Jesus intercedeu por ele. O nosso sumo sacerdote, ainda no seu estado de humilhação, já estava ocupado com essa obra sacerdotal de interceder pela sua igreja, pelos seus eleitos. E ele falou a Pedro, Simão, Simão, Satanás queria te peneirar como trigo, Satanás queria acabar com a tua vida, mas eu roguei por ti, para que não desfaleças, para que não te percas. E é isso que Cristo faz não só com Pedro, irmãos, mas com todos nós. Porque ele orou pela sua igreja em João 17, a oração intercessória em favor dos santos. Então nós temos esse privilégio de contar com a intercessão do Filho de Deus. Mas também sobre a obra do Espírito Santo, quando fala aqui, né, que o selo do Espírito Santo, isso não vai ser mudado de maneira nenhuma. Nós somos selados pelo Espírito de Deus. Nós somos marcados como propriedade exclusiva do Senhor. De modo que nada ou ninguém pode mudar esse fato. Selados, protegidos, marcados, autenticados para pertencer exclusivamente a Deus. Selados para o dia da redenção, diz o apóstolo Paulo em Efésios 4, versículo 30. Então essa é uma doutrina preciosa para a vida da igreja. É uma doutrina que tem recebido objeções da falsa igreja, daqueles que seguem a linha arminiana, porque aparentemente a Bíblia parece destacar isso, e eu estou aqui, vou destacar pelo menos duas objeções e seguir para a nossa aplicação final. Né? Alguns dizem, olha, a Bíblia realmente fala que uma pessoa pode se perder, um salvo pode perder a sua salvação. A Bíblia deixa isso muito claro. Tem duas passagens na Bíblia que é bem utilizada para dizer isso. Uma delas é Hebreus capítulo 6, 4 a 6. É um texto difícil, né? Hebreus 4, que fala de algumas pessoas que viveram no contexto da igreja, que provaram
grandes coisas, que viram, experimentaram ali do poder de Deus no meio da igreja, mas que se perderam. E diz o texto que para elas não há mais arrependimento. Né? Hebreus 6 diz assim, verso 4, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Esse texto é usado para dizer, olha, um crente pode se perder. Está falando de pessoas aqui que conviveram na igreja, participaram dos dons de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo. Há 3 formas de ver esse texto, né? Uma delas a Spurgeon segue essa linha, ele diz que aqui é uma advertência hipotética. Não aconteceu isso aqui, é apenas uma advertência que fez parte da exortação pastoral do escritor de Hebreus para a igreja. A ideia arminiana é essa que eu estou dizendo. De fato, ele está dizendo aqui que é uma pessoa que foi regenerada, que foi salva, mas que no meio do caminho ela apostatou da fé, ela se perdeu. Mas há a ideia mais conservadora, tradicional, reformada, de que aqui está falando de pessoas que de fato não eram verdadeiros crentes, que estavam no contexto da igreja, que estavam no nosso meio, como diz o apóstolo João, mas não eram dos nossos. Está falando desse tipo de pessoas aqui, que realmente não tinham ainda nascido de novo. E essa é a maneira de ver esse texto. A outra passagem é Gálatas 5, 4. Gálatas 5, verso 4, que diz assim, irmãos. Gálatas 5, 4, rapidamente diz assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Se você isolar o texto, parece dar a entender isso. Mas aqui ele está falando daqueles que abandonaram a doutrina da graça, da salvação pela graça, pela obra suficiente de Cristo, para abraçar de novo o judaísmo, o evangelho, a doutrina da circuncisão como necessária para a salvação. Portanto, pessoas que não realmente abraçaram a Cristo com verdadeira fé. Não está falando aqui de que uma pessoa, um crente verdadeiro, pode cair da graça. Não é nada disso. E a outra objeção é, essa doutrina vai tornar você um crente relaxado. Essa doutrina, ela vai tornar você descuidado com a sua vida espiritual. É exatamente isso que o sínodo, com base na Bíblia, vai combater esse pensamento. Não tem nada a ver com isso. Uma vez salvo, sempre salvo, sim, mas não a despeito da maneira como vivemos. Irmãos, na parte pastoral dessa doutrina, nós vamos perceber que os pastores, né, eu quero chamar assim também, pastores de Dort, não apenas teólogos de Dort, porque eles estavam preocupados com a vida dos crentes, que alguns que tinham dúvidas acerca da sua salvação. Eles vão mostrar como essa doutrina ela é fundamental para promover a santidade do crente, o consolo do crente e a santidade do crente. Primeiro, eu queria destacar aqui, na primeira aplicação, como essa doutrina é importante para os ministros do Evangelho, para aqueles que foram chamados para pregar oficialmente a palavra de Deus. O sínodo, ele vai dizer, na sua conclusão final, e aqui são as palavras do documento que está lá, este sínodo exorta a todos os ministros do Evangelho de Cristo a se conduzirem com santo temor e reverência diante de Deus, quando lidarem com essa doutrina em escolas e igrejas, que ao ensiná-la, tanto pela palavra falada quanto escrita, devem procurar a glória do nome de Deus, a santidade de vida da igreja e a consolação de almas aflitas. Palavras preciosas aqui. Então, um pregador do Evangelho, ele deve, como Paulo vai encorajar tanto a Tito quanto a Timóteo, manter o padrão das sãs palavras. Ser um defensor da verdade, mas também um expositor dessas verdades pelas quais muitos dos nossos pais no passado derramaram o seu próprio sangue. Então pregue, você que é ministro do Evangelho, pregue essa doutrina, essas doutrinas da graça para o conforto e o consolo dos santos.
Irmãos, nós convivemos, nós temos na igreja membros que lidam com as mais diversas provações. Irmãos que estão com dúvidas acerca da sua fé. Irmãos que estão sendo tentados, enfrentando determinadas tentações. Irmãos que estão sendo perseguidos por causa da fé, enfrentando um leito de enfermidade, a dor do luto em sua família, ou como o pastor destacou aqui, até mesmo a perda de um filho na infância, coisas dessa natureza. Então não é discurso de autoajuda, não é mensagens humanistas que vai trazer o conforto que o crente precisa, é a palavra de Deus, as doutrinas da graça. Paulo vai dizer, tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pelo consolo que vem da Escritura, tenhamos esperança. O salmista diz, o que me consola na minha angústia é uma coisa só, a palavra de Deus que me fortalece. Essa boa palavra, são essas doutrinas da graça que vai trazer o refrigério para a alma de um coração aflito. E você que é membro da igreja, desfrute do privilégio de não somente conhecer, mas crer nestas doutrinas, e especificamente a doutrina da perseverança dos santos. O sínodo vai dizer que essa doutrina, ela promove em você certeza da sua fé, convicção da sua salvação. E essa convicção, ele vai dizer, é produzida pelas promessas da palavra de Deus e pelo testemunho interno do Espírito Santo. Então, confesse com o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final. Se você tem certeza da sua perseverança, você não vai ser um crente acomodado. Ah, Deus já me escolheu, uma vez salvo, salvo para sempre, não importa como eu ando, não importa como eu vivo, não importa como eu trato meus irmãos, não importa como eu trato a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, como eu me comporto no meu trabalho, o céu é o meu destino. Não, irmãos, essa doutrina encoraja, estimula a piedade. Artigo 12 fala que essa doutrina, aquele que tem a certeza da sua salvação, ele vai expressar as seguintes características: humildade diante de Deus, reverência filial, piedade genuína, resistência no combate ao pecado, orações fervorosas, perseverança no sofrimento, confissão na verdade, gratidão e boas obras. Como é que o apóstolo Pedro encoraja você a confirmar a sua vocação e a sua eleição? Por meio da piedade. 2 Pedro 1, 10 e 11. E outro aspecto relacionado a isso é que essa doutrina encoraja você a ser diligente no uso dos meios da graça. O artigo 14 fala especificamente sobre isso. O crente que persevera, ele usa fielmente os meios de graça. Ele vai atender o chamado solene para o culto no dia do Senhor, para se colocar debaixo da pregação, para ser fortalecido em sua fé. Ele vai perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então veja, como é que você quer perseverar em sua fé? Como é que você quer ter certeza da sua salvação se você despreza o dia do Senhor, se você negligencia o culto, se você deixa de congregar, se você deixa de ler e meditar na Escritura regularmente? Como o sínodo também vai destacar isso, a meditação regular das Escrituras. Então use os meios de graça. Ele estabeleceu o fim, mas também os meios para se chegar a esse fim. E, finalmente, ame essa doutrina e adore a Deus por sua fidelidade e graça em preservar você na sua salvação. O sínodo disse, lá naquele artigo que eu li no começo, a noiva de Cristo sempre amou muito ternamente
essa doutrina. O apóstolo Paulo, quando ele encerra a sua argumentação doutrinária na carta aos Romanos, ele fala até o capítulo 11 ali, da doutrina da salvação, incluído a certeza da salvação do crente em Romanos 8, e a conclusão dele é uma expressão de louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então adore a Deus, seja grato, porque não é a força com que você segura na mão dele que vai guardar você, é a força com que ele segura em sua mão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham poderosamente pela redenção da igreja, pela perseverança dos crentes. E se você não tem Cristo ainda, eis o chamado, eis o privilégio. O sínodo ele vai dizer que a pregação é fundamental nesse propósito, não só de produzir a fé, mas de fortalecer a fé do crente. Então, pela pregação, o Senhor chama, a fé vem pelo ouvir a pregação. E se você tem o privilégio de estar ouvindo o Evangelho, o Senhor te chama a confiar nele como seu único Salvador, a abandonar os seus pecados e depositar a sua confiança no Filho de Deus. Eu quero terminar com as palavras de Judas, na carta de Judas, irmão do Senhor Jesus. As últimas palavras, quando ele diz assim, palavras de doxologia que concluem, apresentam uma boa conclusão dessa doutrina maravilhosa, que é, na verdade, uma palavra de adoração. Judas 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos não só meditar nessa doutrina, mas extrair dela o conforto, a alegria que ela nos proporciona mediante a fé em Jesus Cristo. Vamos orar e encerrar esse momento. Soberano Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade, porque o Senhor é um Deus gracioso, bom, soberano, um Deus que não tem prazer na morte do ímpio, mas em que este se arrependa e encontre vida em ti somente. Ó Pai, dentre tantos pecadores perdidos neste mundo mau, aprove ao Senhor olhar para nós com olhar de graça, antes da fundação do mundo, e nos escolher para si mesmo, e enviar o seu Filho para derramar o seu sangue para a expiação dos nossos pecados, e também operar eficazmente em nós pelo Espírito Santo, para crermos no Evangelho. E que bom ouvir nesta noite, Senhor, que o Senhor que começou a boa obra em nós vai completá-la, que o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé, que na corrida da perseverança podemos contar com o Deus triuno nos auxiliando, nos concedendo graça, força, diante da realidade do pecado que tenazmente nos assedia. Obrigado, Pai. Fortalece a tua igreja com esta verdade e continua abençoando esse trabalho, essa conferência, para que o teu nome seja glorificado entre nós, a igreja edificada e fortalecida em sua fé, e pecadores atraídos a Cristo para a salvação deles. Continua conosco amanhã, sábado, também no dia do Senhor, nos fortalecendo, nos trazendo refrigério à alma, consolo, que somente as verdades do teu Evangelho pode proporcionar a nós. Leva-nos em paz para nossos lares, nos dá uma noite de paz e alegria na tua presença. Oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém.